Bom dia, irmãos. Estamos em Atos 19, 21 e 22. Atos 19, 21 e 22. Vou ler o texto, Atos 19, 21 e 22. Fala assim, Atos 19, 21 e 22. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Bem, os irmãos da semana passada, eu apontei para os irmãos o esboço muito simples e fácil desse pequeno trecho do livro de Atos, dando sequência à nossa exposição do livro todo. Nós chegamos nesse ponto, e aqui estamos chegando no finzinho do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso, um ministério de cerca de 3 anos em Éfeso. E nós fizemos essa divisão, mostrando que o ministério cristão envolve esses 3 aspectos, conforme é possível deduzir do texto, olhando para o texto e a partir de outras informações que circundam o texto. E aprendemos então, temos enfatizado que o ministério cristão envolve o cuidado dos necessitados. Esse é um fator importante do ministério cristão. Nós temos que sempre observar, conforme foi dito na semana passada, que existe um ensino específico sobre isso. Cuidar dos necessitados não é algo que Deus deixou à mercê das nossas impressões. Nós não podemos cuidar dos necessitados a partir das nossas percepções pessoais. Olhamos alguém, achamos que a pessoa precisa e vamos lá e ajudamos. Não é assim que se ajuda alguém nos termos que a Sagrada Escritura ensina. Existe toda uma orientação bíblica específica acerca de quem deve ser ajudado, quem deve ser priorizado nessas ajudas, e existe um propósito teológico, uma meta teológica na ajuda aos necessitados. E tudo isso é matéria para um outro estudo, um estudo mais longo, um estudo mais aprofundado sobre isso. Os irmãos receberam nesta semana, um arquivo, foi publicado no Aprisco, um arquivo sobre isso. É um pedaço de um livro, tem ali acho que 4 páginas de A4, é um pedaço de um livro que tem essas orientações gerais dadas ali aos irmãos. Mas hoje nós não vamos poder falar sobre esse assunto de modo mais específico, porque não dá tempo de fazer isso. Isso envolve todo um sermão ou todo um estudo só sobre esse assunto. Mas seja como for, o que nós sabemos e percebemos aqui é que o ministério cristão envolve o cuidado dos necessitados. Então vamos olhar esse primeiro ponto, e nós podemos deduzir isso a partir do versículo 21, a primeira parte. Quando está escrito 21a, isso significa a primeira parte do versículo. Veja aí Atos 19, 21, a primeira parte. Diz assim: cumpridas estas coisas. O que significa essa frase? Cumpridas estas coisas. Evidentemente, o escritor bíblico está se referindo ao que foi dito anteriormente. É muito fácil a interpretação do texto quando nós temos essas conexões. Há uma conexão aqui literária, dizendo o seguinte: olha, depois que tudo isso aconteceu, e a que ele se refere? Evidentemente, ele se refere ao que foi dito anteriormente. O apóstolo Paulo está vivenciando aqui um tempo de muito avivamento, de grande despertamento espiritual na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era um foco do paganismo antigo, porque ali havia o templo da, entre aspas, grande Diana dos Efésios, que era adorada, inclusive, numa estátua que, segundo diziam, tinha caído do céu. Certamente, um meteorito caiu, e ali havia alguma forma humanoide nesse meteorito, e entenderam que era uma estátua de Diana dos Efésios, e adoravam essa deusa ali em Éfeso. Era a grande capital, era a Aparecida do Norte, dos adoradores de Diana, que iam ali e a adoravam.
E era uma cidade grande, muito movimentada. Havia um porto em Éfeso também. Era a rota comercial do Oriente para o Ocidente e havia muito movimento, muito crescimento da cidade também, além de ser esse foco religioso, ser esse centro religioso, era um centro comercial também, e também um chamariz para malfeitores, porque, como vocês sabem, já disse aqui, o templo de Éfeso era um lugar de abrigo para malfeitores, porque eles não poderiam ser presos dentro do complexo do templo. Então, malfeitores de todo tipo se refugiavam ali, porque sabiam que ali não teriam nenhum tipo de punição. Era uma espécie de Brasil reduzido. Era um Brasilzinho. Então, as pessoas chegavam ali, criminosos da pior estirpe, do pior tipo, assassinos, bandidos, cruéis, e sabiam, vamos nos abrigar ali no templo e nos arredores do templo, porque ali ninguém pode, nós temos imunidade ali, e ninguém poderá nos fazer mal. Era, como eu disse, um pequeno Brasilzinho ali, e os bandidos iam para lá. Então era uma cidade muito difícil, em termos sociais, espiritualmente uma devastação completa, adoradores de falsos deuses ali, feiticeiros aos montes, muitos feiticeiros, aprendemos isso porque os livros de feitiçaria que foram queimados com a conversão ali, depois da pregação do apóstolo Paulo, foram inúmeros, foram muitos livros de feitiçaria queimados ali. Então era uma cidade realmente uma tragédia espiritual e moral. Mas o apóstolo Paulo teve muito sucesso na sua pregação ali, e houve um despertamento, e muitas pessoas se converteram, e Éfeso se tornou uma espécie de foco de divulgação da fé, porque outras pessoas de outras cidades ali da Ásia, Éfeso ficava na parte mais, vou mostrar no mapa, mas ficava na parte mais ocidental da Ásia, da Turquia, da atual Turquia. Várias pessoas de cidades ao redor começaram a ouvir o evangelho também. Então todo o evangelho se propagou pela Ásia a partir de Éfeso, onde Paulo se concentrou ensinando numa escola chamada Escola de Tirano. Certamente Tirano usava os aposentos da sua escola para dar aulas durante uma parte do dia, e o período em que a escola ficava ociosa, ele então emprestava para o apóstolo Paulo realizar as suas pregações. E isso se prolongou durante quase 3 anos. O evangelho se espalhou por toda a região e houve um grande despertamento na cidade de Éfeso, pessoas abandonando os deuses, demônios sendo expulsos, a pregação avançando, conversões acontecendo aos montes. Então foi um despertamento maravilhoso que aconteceu naquela cidade. Uma igreja nasceu ali. Nós temos a carta aos Efésios hoje na Bíblia como resultado da pregação do ministério do apóstolo Paulo naquela cidade. Então, cumpridas estas coisas se refere a isso, a esse momento de grande despertar nessa cidade. O apóstolo Paulo viu que o seu ministério ali estava indo muito bem, mas estava se aproximando o tempo dele seguir em outras direções, porque ele era um apóstolo, e o apóstolo não podia se fixar em lugar nenhum. O apóstolo tinha por função ser um mensageiro e pregar em outras regiões. Não havia no conceito de apostolado o que nós vemos hoje, o apóstolo que fica numa igreja. Não existe. O pastor fica numa igreja, o apóstolo não. O apóstolo é um mensageiro, é obrigação dele viajar e pregar o evangelho pelo mundo afora. Hoje em dia inventaram um apóstolo aí fake, um apóstolo, né, um apóstolo meio estranho, um apóstolo meio paraguaio, né, um apóstolo de Cidade do Leste, né, que é meio fake. E não tem ninguém aqui de Cidade do Leste não, né? Não tem ninguém, né? Mas é um apóstolo falso que se autodenomina assim e sai falando suas bobagens e se fixa num lugar ali e fala que é apóstolo porque acha que isso é um título que lhe dá algum tipo de respeitabilidade. Bobagens. Na realidade, os apóstolos verdadeiros, os apóstolos do Novo Testamento, eram missionários itinerantes. Eles não paravam em um lugar por muito tempo. O apóstolo Paulo, ele ficou em Éfeso quase 3 anos, mas isso realmente porque ele percebeu que era uma estratégia evangelística. Ele percebeu que se fixando ali em Éfeso, o evangelho a partir dali iria se espalhar por toda a Ásia, como de fato aconteceu. Então foi uma estratégia missionária que ele usou, mas ele percebeu também que estava chegando o momento de partir para outras regiões. O alvo do apóstolo Paulo era a parte ocidental do Império Romano, porque o seu ministério se concentrou intensamente na parte oriental do Império Romano, a região da Grécia, da Macedônia, da Turquia, essas regiões todas, a Síria, essas regiões todas, o apóstolo Paulo trabalhou bastante lá, mas na parte ocidental, Roma, Espanha, ele nunca tinha ido.
Então, o seu alvo agora estava se aproximando dele realizar esse alvo de alcançar essa outra parte do império. E estamos chegando nesse momento aqui. Se bem que ele tentou, mas parece que não conseguiu chegar na parte ocidental, a não ser até Roma. Até Roma ele conseguiu chegar, além disso não. Mas enfim, o fato é que o texto diz, cumpridas essas coisas, quando esse despertamento aconteceu em Éfeso, Paulo resolveu no seu espírito. Aqui é uma expressão dúbia um pouquinho. O que significa isso? Significa que ele tomou uma decisão no seu interior. Aqui a palavra espírito pode significar o ânimo da pessoa. Cuidado, nem sempre espírito é um ente independente. Muitas vezes a palavra espírito significa apenas o seu interior, o seu coração, as suas percepções, o seu universo mental. Muitas vezes isso é descrito na Bíblia, é chamado na Bíblia de espírito. O meu espírito significa às vezes isso, não é necessariamente a minha alma independente, quando eu morrer vai para o céu o meu espírito, não. Às vezes significa isso, outras vezes significa apenas as minhas disposições interiores, os meus desejos, as minhas percepções. Aqui pode ser que signifique isso. Paulo resolveu no seu interior, no seu coração, na sua mente, ele decidiu isto ou aquilo. Aí seria o sentido da palavra espírito aqui. Mas o texto é dúbio, não dá para saber se é isso. Pode significar que Paulo resolveu pelo espírito. Pode significar isso, sendo aqui ausente o pronome possessivo. Aí seria assim, Paulo resolveu pelo espírito. Aí, se for isso, se for esse o entendimento, então a palavra espírito deve vir com letra maiúscula. Aí seria assim, olha, o Espírito Santo moveu o apóstolo Paulo para que ele decidisse isto ou aquilo. Essa é uma outra possibilidade perfeitamente possível a partir do texto aqui que está diante de nós. Pode ser isso. Nós não sabemos o que Lucas tinha em mente, porque a palavra espírito, na língua grega, ela sempre é escrita com letra minúscula, sempre. Então não dá para saber. Se o escritor tivesse escrito com letra maiúscula, se fosse o hábito na época, como é o nosso hábito hoje em dia, seria fácil, mas na língua grega não é assim. Na língua grega, a palavra Deus é escrita com letra minúscula. A palavra Espírito, Espírito Santo, é uma expressão escrita com letra minúscula, inclusive as iniciais. Então, o intérprete nem sempre consegue detectar. Quando você lê em português e você vê Espírito com letra maiúscula, você sabe, é o Espírito Santo. Mas na língua original não dá para saber. Então, aqui nós não sabemos também ao certo. O fato é que as duas coisas são possíveis. As duas coisas são possíveis. Ele pode ter decidido no seu coração, e essa decisão ser uma decisão realizada por meio da ação do Espírito Santo. Então, fica a seu critério. Se você quer mesclar as duas, você quer ficar com uma só. Enfim, ninguém vai ser queimado como herege, seja qual for a sua decisão aqui. Okay? Mas o fato é que é interessante você ver, se aqui o Espírito deve ser entendido, o Espírito no sentido de letra maiúscula, então nós temos aqui um dado da pneumatologia interessante, que significa o quê? Que aponta para o quê? Aponta para o fato de que o crente consagrado, ele tem as suas decisões orientadas por quem? Pelo Espírito Santo. Ele é guia, ele não é assim? O Espírito Santo não é o paráclito, aquele que guia, que dirige, que orienta? Se for este o caso aqui, nós temos o Espírito Santo em atividade aqui. O apóstolo Paulo, sentindo no seu coração um forte desejo de seguir em outras direções, e esse desejo de seguir em outras direções, ser um desejo incutido nele, colocado nele pelo próprio Espírito Santo. Esse seria, e esse é de fato, o ideal para cada crente. Cada crente, nas suas decisões, precisa disso. Senhor Deus, por meio do seu Espírito, guia o meu coração. Orienta o meu coração, orienta a minha vida. Porque eu não sei navegar no mar deste mundo. Eu não conheço amanhã. Eu não sei, eu não conheço as implicações das decisões que eu tomo nos próximos segundos. Eu não sei. Eu não conheço as consequências de eu decidir entrar nessa rua ou nessa outra.
Eu não sei. O que eu sei é que em pequenas decisões, ou por meio de pequenas decisões, os rumos da minha vida podem tomar outras direções jamais sonhadas. Eu posso me deparar com pessoas ou com circunstâncias, situações que podem mudar a minha vida para sempre. Então eu preciso da sua orientação para viver, porque eu não sei navegar neste mar. Eu não conheço essas águas. Essa floresta que é a vida, na qual eu estou caminhando, é uma floresta estranha para mim. Eu não conheço as suas veredas, ela não tem veredas preparadas de antemão para mim. Eu preciso que o Senhor me tome pela mão e me guie nas minhas decisões. Eu devo mudar de casa? Eu devo me casar com esta moça? Eu devo me casar com este rapaz? Eu devo ir para esta igreja? Eu devo trocar de trabalho? Eu devo comprar esse carro? Eu devo vender esse carro? Eu devo fazer esse curso? Não devo fazer? Como deve ser a minha vida? Eu preciso que o Senhor me oriente por meio do meu coração. Mostra na minha mente, dirige a minha vida. Coloca no meu coração impulsos que sejam impulsos vindos do Senhor. Coloca no meu coração planos que sejam planos vindos do Senhor. Eu preciso decidir, mas eu preciso que essas minhas decisões sejam decisões orientadas pelo Senhor. Que o Senhor inspire em mim planos que sejam do seu agrado. Que o Senhor incuta em mim, instile em mim objetivos, ideais, planos e decisões que sejam da sua vontade. Me ajuda nisso, eu preciso da sua orientação porque eu não sei viver. Então, essa é uma postura do crente consagrado, que sabe que depende do Senhor para tudo, para cada coisinha que acontece na sua vida, para cada encruzilhada, para cada bifurcação que ele encontra na estrada da sua vida. Muito importante isso. Numa expressãozinha tão pequena, nós podemos deduzir essas coisas e aprender essas coisas. Senhor, eu não posso ser um crente só aos finais de semana, quando eu vou à igreja e canto ali. É importante isso, eu sei. Eu tenho que ir à igreja, cantar com os irmãos, ler a Bíblia com os irmãos, ouvir a palavra de Deus com os irmãos. Eu tenho que fazer essas coisas. Eu tenho que ter uma comunhão santa com o povo sagrado. Eu preciso disso. Mas a minha vida cristã não pode se resumir a isso. Há um detalhe na minha agenda. Ela tem que ir além disso. Eu tenho que ser guiado por seu Espírito. Eu preciso submeter cada aspecto da minha vida, cada detalhezinho da minha vida, eu preciso submeter a sua orientação. E o Senhor então me guiará conforme a sua vontade. Isso não significa ter sucesso em tudo, não. O apóstolo Paulo foi guiado aqui para ir a Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém? Ele ficou rico. Ele chegou lá em Jerusalém, encontrou uma grande oportunidade de empreendimento e ficou milionário. Foi isso? Deus o guiou para Jerusalém. O que aconteceu lá? Foi uma bênção, né? Ah, que plano maravilhoso de Deus para a minha vida. Ah, como Deus é maravilhoso. Ele chegou em Jerusalém e foi aclamado. E foi abençoado grandemente por grandes aplausos e sucessos. Foi assim? Ele mal escapou com vida dali. Quem salvou ele foi o centurião. Ele mal escapou. E de lá ele foi para a cadeia. Ou seja, ser guiado pelo Espírito Santo significa estar no centro da sua vontade. Não significa estar no centro do sucesso. Cuidado com as mentiras, com as enganações que há por aí. Se alguém fala para você, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, pergunta para a pessoa, como é que você sabe? Quem te contou? De onde você tirou isso? Que bobagem é essa? Como é que você sabe? Eu sei que Ele tem um plano para mim, e é um plano santo. Eu sei que é um plano santo e perfeito, mas que Ele é maravilhoso e cheio de florzinhas, isso é por sua conta. Isso eu não sei. Pode ser, seria maravilhoso, mas não sei. Isso é por sua conta, invenção sua, botar isso na sua cabeça. Você não pode afirmar isso para as pessoas. Muito bem, vejam então a sequência. O texto diz, ele resolveu ir a Jerusalém. Bem, é aqui nesse ponto que nós vemos algo interessante, porque
o objetivo dele ir a Jerusalém não é mencionado aqui nesse texto. O texto apenas fala que ele quis ir a Jerusalém, mas a coisa se torna ainda mais estranha, porque ele queria ir a Jerusalém passando pela Macedônia e Acaia. Isso é um trajeto que não tem nada a ver. O apóstolo Paulo, se fosse agente de viagens, o planejamento dele para viajar, olha, vou falar para vocês, péssimo. É totalmente contramão. Vamos ver no mapa. Veja o mapa. Aí está. Ele estava aqui, Éfeso. Ele tinha que chegar aqui, Jerusalém. O que ele tinha que fazer? Pegar um navio em Éfeso e descer aqui. Até aqui. Meu caminho certo? Você não faria isso? Está em Éfeso, quero ir para Jerusalém. O que você faria? Pegaria um avião. Hoje, né? Pegaria um avião. Na época, não tinha avião. E você iria até Jerusalém aqui. Simples. Não é tão longe. Não é tão longe. Rapidinho. Acho que, na verdade, estou lembrando agora, os membros aqui da igreja fizeram um trajeto semelhante de Istambul aqui até Tel Aviv aqui. Quanto tempo de voo? 40 minutos? Quanto? Foi tudo isso? Então acho que eu dormi no avião no dia. Mas um voo rápido é difícil. Esse é o trajeto. Agora notem o que ele queria fazer. O texto ele queria ir para Jerusalém, passando primeiro por onde? Onde? Onde mais? Acaia e Macedônia. Ou seja, ele faria isso. Aqui, aqui e aqui. Faz sentido esse trajeto? Nada a ver, né? Por que ele faria esse trajeto? É que ele não tinha noção de geografia? Qual era o problema que ele queria resolver? O que ele queria alcançar com isso? Para nós descobrirmos isso, deixa o mapinha aí, um pouquinho. Para nós descobrirmos isso, nós temos que olhar o que nós chamamos de textos. Por assim dizer, um texto paralelo. Um texto paralelo é um texto que lança mais luz sobre o texto que estamos estudando. E nós encontramos, então, na Bíblia, alguns textos que ajudam a entender por que o apóstolo Paulo planejou isso aqui desse jeito. E esses textos nos ajudam a compreender que o seu objetivo era, exatamente como diz o nosso esboço, o cuidado dos necessitados. O apóstolo Paulo fez esse planejamento e fez esse trajeto por causa da sua preocupação com os necessitados. Necessitado dá trabalho, né? Não é? Mas é um trabalho santo, feito com todo amor. Então vamos ver o texto a que eu me refiro, que é Romanos 15. Abra sua Bíblia em Romanos 15. Deixa marcado Atos 19. Mas vire um pouquinho as páginas, só um pouquinho. E você chega em Romanos 15. E aí você percebe essas coisas. Romanos 15. A carta aos Romanos foi escrita em Corinto. Quando Paulo escreveu Romanos, ele estava em Corinto. Já tinha saído de Éfeso. Ele tinha saído de Éfeso, estava em Corinto. E nesse tempo aqui, quando ele escreveu essas coisas em Romanos, já havia se passado mais ou menos um ano e meio do que aconteceu em Éfeso. Ele escreve agora aqui, já tendo se passado mais ou menos isso, um ano e meio do que aconteceu lá, do que havia acontecido em Éfeso. Mas notem aqui o que ele diz no capítulo 15, versículo 22. Vejam. Diz assim: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Ele está falando com quem aqui? Os crentes de Roma. Aqui, ó.
os crentes aqui de Roma. Ele está escrevendo uma carta para eles. Onde ele está? Ele está aqui em Corinto, aqui embaixo, aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, está aqui, escrevendo para Roma. E ele diz, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, que regiões? Onde ele está mesmo? Ele está dizendo, eu não tenho mais trabalho nenhum para fazer aqui. Como não? Não. Por que não? Porque as cartas aos coríntios, que nós vemos ele dando bronca nos coríntios, né? As cartas que ele escreveu já tinham sido escritas há 2 anos antes. E os problemas em Corinto já tinham se solucionado. Todos aqueles problemas que a gente sabe das igrejas, lembra daqueles problemas sérios que havia nas igrejas de Corinto? Imoralidades, desvios doutrinários, tudo aquilo já tinha acabado. A igreja de Corinto já estava bem. Os problemas maiores já tinham desaparecido. E o apóstolo Paulo olhou para o seu trabalho, e olhou para as regiões que ele havia trabalhado e disse, olha, eu já não tenho mais nada que fazer aqui. Eu vou partir para outras regiões. Porque aqui onde eu estou em Corinto, nestas regiões, o meu trabalho já acabou. E ele prossegue. Ele diz, no versículo 24, no finzinho do versículo 23, ele diz, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Olha o alvo dele. Onde ele queria chegar? Cadê a Espanha? Aqui, estava em Roma, queria chegar aqui, na Espanha. E daí, eu vou para cá, evangelizar os espanhóis. A parte de cá, do Império, toda essa região e essa região, eu já evangelizei. Já evangelizei tudo. Os problemas de Corinto, que me deixavam maluco, já foram resolvidos. Isso tudo acabou no ano 55. Nós já estamos no ano 57. Então já estou tranquilo, escrevendo aqui, de Corinto, para Roma, e planejando, vou para Roma, e de Roma vou para a Espanha, e aí realizo meu ministério nessa parte do Império, que ainda não foi evangelizada. Esse é o plano dele. Prossegue. O texto diz, penso em fazê-lo, quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá, para a Espanha, seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém. Olha, antes de ir aí, de novo, ele fala, eu quero passar em Jerusalém. Por quê? Agora ele vai explicar. Agora o que não foi explicado 1 ano antes, lá em Atos, vai ser explicado agora. Ele diz, vou a Jerusalém a serviço dos santos. Como assim? Ele vai explicar. Ele fala, porque aprouve a Macedônia e a Acaia. Agora eu sei porque ele queria passar na Macedônia e na Acaia. Olha só. Aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Era isso então. Obrigado, querido. Obrigado. Agora sim minha voz vai ficar uma voz mais bonita, né? Que vocês já conhecem bem a minha lindíssima voz, né? Muito bem. Então notem que interessante isso. Notem como esse texto lança luz, nos ajuda a entender. Então agora eu sei porque ele fez esse trajeto. Agora eu entendi. Ele está explicando aqui. Ele fala, olha, eu quero ir a Jerusalém, mas antes eu vou passar, eu quero passar na Acaia e na Macedônia. Por quê? Porque os santos ali decidiram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ele diz, e ele prossegue, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Imaginaram dizer isso hoje em dia?
na onda de antissemitismo que estamos vivendo? Dizer para os crentes, olha, vocês têm que ajudar os judeus até materialmente. Que nós participamos das bênçãos dos judeus. Deveríamos ajudá-los até materialmente. Imaginou dizer isso? Ser bíblico é complicado. Se você for ficar com pensamento bíblico, você está frito neste mundo aqui. Se você for abraçar o ensino bíblico, prepare-se, porque o mundo vai odiar você. Se eu escrever esse versículo na minha página do Instagram, o versículo só, sem comentário nenhum, irmãos, eu sou massacrado e cancelado e minha conta anulada. Que nós temos que odiar os judeus. Esse é o espírito deste mundo que jaz no maligno. O diabo odeia esse povo porque sabe que esse povo foi escolhido como instrumento de Deus para trazer o Messias ao mundo e para abençoar a humanidade. Em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, disse Deus ao ancestral da nação judaica. Por isso o diabo odeia tanto esse povo e por isso o povo do diabo odeia tanto esse povo. Se eu publicar isso aqui, esse versículo, queridos, até evangélicos vão me atacar, porque o meu evangélico está cheio, repleto de filhos do diabo, repleto de filhos do diabo. Eu vejo isso todo dia, pastores do diabo, eu vejo pastores do diabo todos os dias, promovendo travestis, promovendo pessoas blasfemas, promovendo tudo que não presta, pastores de Satanás, fazendo isso todos os dias, fazem, descaradamente, orgulhosamente fazem isso, promovendo imoralidades, blasfêmias, mentiras, as mais terríveis maldades, condenadas pela Escritura. Pastores promovem isso a plenos pulmões, filhos do diabo que se dizem cristãos. Nós temos isso aí hoje em dia, e se nós dissermos essas coisas, nós somos massacrados, mas é o que Paulo diz aqui. Paulo diz, olha, nós somos crentes, nós participamos das bênçãos do Messias judaico, das escrituras judaicas, da doutrina que está nas escrituras judaicas. Nós somos abençoados espiritualmente pelos bens espirituais dos judeus. O certo seria nós até ajudarmos os judeus materialmente. Somos devedores a eles. É o que diz Paulo aqui. Mas notem, seguindo, versículo 28. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Qual era o plano então? Eu vou entregar a oferta para vocês em Jerusalém. Eu vou passar, sumiu. O mundo, está vendo? Falei de judeu, o mundo acabou. Falei de judeu, o mundo acabou. Olha aqui, eu vou passar aí, aqui e aqui. Vou pegar as ofertas que começaram a ser levantadas já faz um ano. O apóstolo Paulo, quando escreve 2 Coríntios 8 e 9, ele explica que a oferta já estava sendo preparada fazia um ano já. Eu vou passar lá, ele já tem tudo preparado, está tudo ajuntado lá, um ano de ofertas ali. Eu vou passar lá agora é a hora de passar lá, pegar as ofertas ali, junto com outros irmãos que foram escolhidos pelas igrejas, e então viajar para Jerusalém, e de Jerusalém então eu entrego a oferta lá e vou para Roma, e daqui então eu vou para a Espanha. Era esse o plano. Deu certo o plano? Deu certo? Não deu. O Espírito guiou até Jerusalém, mas na Espanha provavelmente ele nunca chegou. Muito bem, qual era o objetivo dele então? O objetivo, voltando para o nosso esboço, qual era o seu objetivo? O seu objetivo era, volta para o esboço, o seu objetivo era socorrer os necessitados. Então, queridos, eu quero destacar isso, espero que não tenha sido muito confuso. Foi confuso o que eu expliquei? Vamos conseguir entender a trajetória, o porquê da trajetória, porque ele fez isso? Aqueles irmãos haviam já se preparado, já fazia tempos, desde a época de Atos 19, já um ano se preparando. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, falou isso. Estão se preparando já um ano para que essa oferta seja uma oferta substancial. E por que para os pobres de Jerusalém? A igreja de Jerusalém, ela sempre foi marcada por muita pobreza. Por quê?
por que a igreja de Jerusalém era tão pobre? Havia pessoas lá, sabemos que tinham posses, tinham bens, mas a tendência da igreja de Jerusalém foi empobrecer. Por que ela ficou tão pobre? Muito simples. Se os irmãos se lembrarem do comecinho do livro de Atos, vão se recordar de que naqueles dias, por causa do número imenso de convertidos, milhares e milhares de convertidos, milhares, os irmãos se viram numa situação difícil. Havia muitas viúvas, pessoas pobres que precisavam de ajuda. E a igreja tinha que arcar com tudo isso. Então o que os irmãos fizeram? Venderam os seus bens e dividiram entre si. Foi bom? Foi necessário. Foi obrigado? Não, foi voluntário. Ananias e Safira morreram porque disseram que tinham dado tudo, quando não tinham que dar nada. Mas mentiram para a igreja e morreram. Não morreram porque eram obrigados a dar. Morreram porque mentiram, dizendo que tinham dado tudo. Mas não eram obrigados a dar, mas davam, as pessoas davam tudo. Só que o problema é o seguinte, resolveu o problema de necessidade? Resolveu. Só que com o tempo surgiu o quê? Eu sou rico, vendo tudo, dou para os pobres. E agora o que eu tenho? O pobre comeu, acabou a comida. E que agora eu tenho agora? Agora eu tenho 2 pobres. Esse é o problema. É lindo, mas a comida que eu dou para ele acaba. Só que agora eu não tenho mais para vender e dar. Então agora tem 2 pobres. E é assim que funciona. É miséria. Então é lindo, o comunismo é lindo, né? Só que é lindo no comecinho só. Aliás, hoje em dia nem no comecinho é lindo. A gente sabe que no final não chega para pobre nenhum, coisa nenhuma. Mas nós percebemos isso em Jerusalém. Os irmãos que tinham bens venderam seus bens e deram para os pobres. Só que agora todo mundo era pobre. E a igreja de Jerusalém sofreu muito com isso, com pobreza. Era uma igreja pobre. Tanto que, na história da igreja, no século II, o apelido dado aos crentes da Palestina, de Israel, era ebionitas. O que significa isso, ebionita? Ebion significa pobre. Eles eram pobres. Viraram uma seita, inclusive, no século II. Os ebionitas viraram uma seita, procedente dos cristãos judeus de Jerusalém. Eles eram pobres. E então, por causa disso, as igrejas de outras regiões decidiram ajudar os irmãos. E aqui, nisso, nós vemos um princípio importante. Nós temos que ajudar a todos, mas, primordialmente, quem? Os domésticos da fé. E foi o que fizeram aqui. Eles sabiam que havia outras pessoas pobres em Jerusalém, claro que havia, em outras cidades também, mas eles priorizaram os crentes. Os nossos irmãos pobres serão priorizados, e fizeram isso. É um princípio teológico da ajuda aos carentes, porque isso faz o quê? Isso promove glórias a Deus, diz o apóstolo Paulo. Quando eu ajudo um crente, aquele crente faz o quê? Ele glorifica a Deus. Quando eu ajudo um incrédulo, ele faz o quê? Ele coloca na placa dele, na casa dele, agradeço a Santo Expedito a graça recebida. É o que ele faz. Nossa Senhora me abençoou. Ele não glorifica a Deus. Ele não faz isso. Ele fala que foi sorte, ele fala que tal santo realizou tal promessa, enfim, bobagens. Agora o crente não. Quando o crente recebe ajuda, ele glorifica a Deus. Muitas glórias são dadas a Deus, diz o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Coríntios. Existe um alvo doxológico, um alvo glorificador na ajuda ao carente, quando o carente é um crente. E esse alvo para Paulo é importantíssimo, Deus sendo glorificado num mundo que só blasfema contra ele o tempo todo. Muito bem, vamos seguir mais um pouquinho, entenderam isso? Todos entenderam? Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos lá, o item 2 aqui do nosso esboço, o avanço da pregação. O apóstolo Paulo diz assim aqui, o texto diz assim aqui no capítulo 19, na segunda parte do versículo 21, diz assim, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. O apóstolo Paulo queria ir para Roma para quê? Ele disse que ele queria compartilhar algum dom espiritual ali. Queria pregar ali, porque na cabeça do apóstolo Paulo, se os irmãos olharem com atenção, o capítulo 15 de novo, no versículo 20,
Voltem para o capítulo 15 de Romanos. Romanos 15. No versículo 20, diz assim, ele fala assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Qual é a visão do apóstolo Paulo aqui? O que ele transmite quando ele escreve esse versículo 20? Esforçando-me por não pregar o evangelho, por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado. Ele diz, olha, eu não vou partir para regiões que já foram evangelizadas. Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Porque eu não quero edificar sobre o fundamento alheio. Ou seja, eu não quero construir igrejas sobre bases que outros já lançaram. Há outros missionários no mundo. Há outros apóstolos viajando pelo mundo afora. O apóstolo Paulo pode ter pensado, olha, eu sei que o evangelho já chegou à Índia. Dizem que Tomé foi pregar na Índia. Eu não vou pregar na Índia. Porque o evangelho já chegou lá. Eu quero ir para uma região onde o evangelho ainda não chegou. Então, com isso, o apóstolo Paulo lança uma visão apostólica interessante. Ele fala o seguinte, olha, o apóstolo não somente não deve se fixar numa igreja, e deve ser um missionário itinerante, não somente isso, mas ele deve ser um missionário itinerante pioneiro. Interessante. Quantos apóstolos você conhece? Tem que ser um missionário itinerante e pioneiro. Eu, como pastor, eu posso abrir uma igreja ou uma congregação num lugar onde o evangelho já foi anunciado? Eu posso? Posso. Já fiz isso? Já fizemos juntos isso. Já fizemos juntos isso. Nós pregamos o evangelho onde o evangelho já foi pregado? Sim, sem problemas. Mas o apóstolo dizia, eu não. Eu tenho que pregar o evangelho onde ele nunca foi anunciado, porque eu sou um apóstolo, e o apóstolo é um mensageiro itinerante e um mensageiro pioneiro. Eu prego onde nunca o evangelho foi pregado antes. Eu sei que na Espanha o evangelho nunca chegou, então eu vou só passar por Roma. Vou passar por Roma, receber uma ajuda, ter comunhão com vocês aí, e vou para a Espanha, porque lá eu sei que o evangelho não chegou ainda. Esse era o alvo dele, uma visão pioneira. E isso enfatizando o segundo ponto aqui. O ministério cristão envolve o avanço da pregação. Deve haver uma preocupação em nós, ainda que nós não sejamos apóstolos, e nem tenhamos aqui nenhuma apostoliza, ou apostila, não sei como chamar isso, né? Deve haver uma preocupação no nosso coração de divulgar a fé sempre. Nós não estamos presos ao conceito apostólico de termos que ser mensageiros pioneiros, não estamos presos a isso. Então, nós podemos sim nos fixar num lugar onde o evangelho já foi pregado e permanecer ali por muitos anos pregando ali, sem problema algum. Sempre teremos incrédulos à nossa volta para ouvir o evangelho, sempre. Mas nós podemos livremente associar a essa nossa visão algo da meta apostólica, ainda que não tenhamos apóstolos hoje. E pensar, nós temos que avaliar no mundo em que vivemos, na geração a que pertencemos, se existe algum lugar ainda neste mundo onde o evangelho ainda não chegou. Eu não sou um apóstolo, mas eu posso ter no meu coração um objetivo, um alvo apostólico, ampliando o meu escopo, ampliando o meu alvo missionário. Nós da nossa igreja talvez tenhamos que começar a pensar nisso. Talvez em nossa igreja, nós os pastores, os irmãos aqui da igreja todos, orando por isso e pensando nisso e buscando informações acerca disso, pensarmos,
existe algum lugar nesta terra onde o Evangelho jamais chegou? Onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Existe algum lugar assim? Será que nós, como crentes que somos, e olhando para algo assim, para esse exemplo do apóstolo Paulo, será que nós não devemos refletir um pouco mais sobre isso e dizer, nós temos que, ainda que não sendo apóstolos, nós temos que cumprir um aspecto do apostolado e sermos pioneiros anunciando o Evangelho em algum lugar onde ele nunca chegou antes? Quando eu era seminarista, havia uma missão na região de Cananéia, no Paraná. Era uma missão que pregava o Evangelho aos pescadores, nas ilhas do Paraná, ali do litoral do Paraná. Essa missão se chamava MEAP, ela ainda existe, mas ela mudou de sede, acho que agora a sede dela é na Bahia. E quando eu era seminarista, em 1983, muitos de vocês nem existiam ainda nessa época, não tinham nascido ainda nessa época, nós ouvíamos dizer que os missionários da MEAP, que trabalhavam com barcos entre as ilhas ali perdidas no litoral do Paraná, eles encontravam pessoas que nunca tinham visto um automóvel. Em 1983, os jovens que estão aqui já tinham carro naquela época, viu? Nunca tinham visto um automóvel. Pessoas ali que moravam em condições tão precárias e tão distantes de tudo, que nunca tinham visto a luz elétrica. Nunca tinham visto. E, consequentemente, pessoas que nunca tinham ouvido falar absolutamente nada sobre Jesus Cristo, aqui, no norte do Paraná, em 1983. Eu fui lá, eu preguei lá. Eu me lembro do susto que levaram quando eu liguei um lampião. Liguei o lampião, era um lampiãozinho que ligava por meio de um interruptor automático. Quando eu liguei, pá! Calma. Eu me lembro da experiência lá. Pessoas vivendo naquelas condições terríveis. Eu me lembro de pregar o Evangelho dentro de um rio, pregando o Evangelho. No meio do mato, dormindo no chão, ali comendo com eles, num prato só. Dava nojo? Ou se dava nojo, mas comia, com a mão. Ali fiquei um mês lá no meio deles. Assustadora a situação. Isso há pouco tempo atrás. 1983. Será que há outras regiões assim próximas de nós? De pessoas que nunca ouviram nada sobre o Evangelho? Talvez, se nós avaliarmos a nossa realidade à nossa volta, talvez nos surpreendamos. Talvez não precisemos nos afundar lá na África e procurar povos perdidos na Austrália. Não. Talvez haja pessoas próximas de nós que nunca ouviram nada sobre o Evangelho. E nós, como igreja e como pastores aqui, temos que ter essa preocupação, o avanço da pregação. Eu confesso que esse alvo me desanima um pouco. Por quê? Porque, irmãos, eu estava pensando ontem, à tarde, sobre as coisas que eu tenho feito, e eu olho tudo à minha volta, abrindo um pouco meu coração aqui para vocês. Eu estou muito introspectivo ultimamente, em virtude das diversas situações que eu tenho enfrentado e passado. Eu estou numa fase meio acinzentada na minha vida, e essas fases acinzentadas fazem a gente pensar em outras categorias. E eu pensei comigo, eu sou pastor há 40 anos. E o que mudou? Eu olho a minha volta, só piorou. Que resultado tem esses 40 anos? Que efeito tem esses 40 anos? 40 anos. Minha vida inteira. Minha juventude foi nisso.
sempre pregando. Sempre. Minha vida é essa. Gastei minha vida fazendo isso. E olha a minha volta. Tudo piorou. Qual é a vontade que dá? O que vocês acham? Dá de ombro, sei lá. Chega. Mas aí eu lembrei, eu estava pensando nisso, e eu lembrei do apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, nos últimos dias não ouvirão a sã doutrina. Aí Deus falou assim comigo: Marcos, você é muito burro. Como você é burro. 40 anos pregando e você ainda não aprendeu que as pessoas não iriam ouvir mesmo. Você não aprendeu isso ainda. 40 anos pregando. Você mesmo falou 40 anos, saiu da sua boca. Você mesmo falou 40 anos pregando e você ainda não aprendeu que esse seria o resultado. As pessoas não ouviriam. Você não aprendeu. Como você é burro. Pare com esses pensamentos tolos. Levante-se daí e vá preparar o seu sermão raso para apresentar para a igreja. E pare de ter dó de si mesmo e realize o seu trabalho. E continue, quem sabe, por mais 40. Duvido muito. Mas esse é o trabalho. Esse é o dever, mesmo sabendo, por força da própria Escritura, que não ouvirão. Que não ouvirão. Tem mais alguém que pregou por 40 anos na Bíblia, não tem? Tem? Quem? Jeremias pregou por 40 anos. Quantos ouviram? Ninguém. Eu ainda estou bem. Vocês me escutam. O fato é que temos que nos dedicar a isso, ao avanço da pregação. Mesmo que ouçam, mesmo que deixem de ouvir, mesmo que não tenhamos sucesso algum e o mundo piore mais e mais, mesmo que vejamos pastores sentados ao lado de escarnecedores e pessoas blasfemas, e promovendo esses escarnecedores blasfemos o tempo todo, não podemos desanimar. Sabendo, o final de tudo é nessa direção. Resistirão a essa doutrina e darão ouvidos a fábulas e vão se cercar de mestres segundo as suas próprias paixões, como tendo comichão nos ouvidos, como disse o pastor Robson na semana passada. É isso. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, vocês devem, povo de Deus, continuar trabalhando para o avanço da pregação. Queridos, na semana que vem, ou melhor, na outra, eu vou falar sobre o que envolve o ministério cristão. Aqui o fortalecimento dos irmãos é o outro fator, e falar o que envolve o ministério cristão nesse aspecto, fortalecimento dos irmãos. O que é fortalecer os irmãos? O apóstolo Paulo aqui, no versículo 22, o texto diz assim, Lucas diz sobre Paulo: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, certamente para organizar a oferta, permaneceu algum tempo na Ásia. Ele permaneceu ali por quê? Então nós vamos ver isso. Porque ele permaneceu um pouco mais lá. Envolve o fortalecimento dos irmãos, e ele vai dizer isso no capítulo 20 de Atos, e nós veremos isso, e aprenderemos o que é fortalecer os irmãos, à luz da Bíblia. Veremos o que é isso. Isso é importante para nós, porque como pastores e membros da igreja, nós temos que aprender a fortalecer nossos irmãos, nos dias maus em que nós vivemos, e vamos aprender isso então, no próximo tempo aqui conosco, comigo.
Estaremos juntos aqui estudando isso.